Em 2007, a Nokia parecia invencível. A empresa controlava quase metade do mercado mundial de celulares. Seus aparelhos estavam em todos os lugares. Do executivo ao estudante, milhões de pessoas carregavam um Nokia no bolso. Na época, imaginar um mundo sem a Nokia era quase impossível. Mas apenas 6 anos depois, a gigante que dominava o setor perderia bilhões de dólares, veria seus concorrentes tomarem seu lugar e seria obrigada a vender sua divisão de celulares. O mais impressionante, a Nokia viu a ameaça chegando e mesmo assim não conseguiu impedir a própria queda. Essa é a história de um dos maiores colapsos corporativos da era moderna. Durante os anos 1990 e o início dos anos 2000, a Nokia era muito mais do que uma fabricante de celulares. Ela era o mercado. Enquanto outras empresas disputavam espaço, a Nokia acumulava vitórias. Seus aparelhos eram conhecidos pela resistência, pela bateria duradoura e pela confiabilidade. Modelos como o Nokia 3310 se tornaram verdadeiras lendas. A empresa crescia ano após ano, os lucros aumentavam, os investidores estavam satisfeitos e a liderança parecia garantida. Mas havia um problema. Enquanto a Nokia comemorava o presente, o futuro estava sendo criado em outro lugar. Em janeiro de 2007, um homem subiu ao palco em São Francisco e apresentou um produto que mudaria a história da tecnologia para sempre. Seu nome era Steve Jobs. O produto era o iPhone. Para muitas pessoas aquilo parecia apenas mais um celular. Mas não era. O iPhone representava uma mudança completa na forma como as pessoas utilizariam a tecnologia. Não se tratava apenas de fazer ligações. Era internet no bolso, aplicativos, vídeos, fotos, serviços. Uma experiência totalmente diferente. O problema é que a Nokia não enxergou isso imediatamente. Dentro da empresa, muitos executivos acreditavam que o iPhone era caro demais, limitado demais, pequeno demais. Eles acreditavam que a liderança da Nokia era forte o suficiente para resistir. Foi um erro que custaria caro. Enquanto Apple e Google aceleravam seus investimentos em smartphones, a Nokia continuava presa a sistemas antigos e processos lentos. O Symbian, que durante anos havia sido um dos pontos fortes da empresa, começou a mostrar sinais de desgaste. Os concorrentes inovavam, a Nokia demorava, os consumidores mudavam, a Nokia resistia, e o mercado não espera ninguém. Pouco a pouco, o cenário começou a mudar. A Apple crescia, o Android se espalhava rapidamente. Fabricantes como Samsung aproveitavam a oportunidade. Os consumidores queriam telas maiores, aplicativos melhores, experiências mais modernas. E pela primeira vez em muitos anos, a Nokia parecia perdida. As vendas começaram a cair, os lucros diminuíram, a participação de mercado encolheu. Aquilo que parecia impossível começou a acontecer. A líder mundial estava sendo ultrapassada. Em uma tentativa desesperada de recuperação, a Nokia decidiu apostar tudo em uma parceria com a Microsoft. A estratégia parecia fazer sentido. Juntas, as duas empresas tentariam enfrentar Apple e Google. O resultado foi o Windows Phone, mas o plano falhou. Os consumidores já haviam escolhido seus ecossistemas favoritos. Desenvolvedores não demonstravam interesse suficiente na nova plataforma. E o mercado continuou avançando sem esperar. A cada trimestre a situação piorava. A cada relatório financeiro a pressão aumentava, até que chegou o momento que poucos acreditavam ser possível. Em 2013, a Nokia vendeu sua divisão de celulares para a Microsoft. Foi um choque para a indústria. A empresa que havia dominado o mercado global deixava de ser protagonista. O império havia caído, mas talvez a parte mais importante dessa história não seja a queda, e sim a lição. A Nokia tinha dinheiro, tinha marca,
tinha clientes, tinha tecnologia, tinha liderança, mas não conseguiu acompanhar uma mudança que transformou completamente o mercado. A história da Nokia mostra que nenhuma empresa é grande demais para fracassar. Quando a inovação acelera, o passado deixa de ser garantia de futuro. Hoje a Nokia ainda existe. A empresa atua em infraestrutura de telecomunicações e continua sendo uma marca respeitada em diversos setores, mas nunca mais recuperou o poder que tinha quando dominava o mundo dos celulares, e sua queda continua sendo lembrada como um dos maiores alertas da história dos negócios, porque às vezes o maior perigo para uma empresa não é a concorrência, é acreditar que ela jamais poderá ser derrotada. A história da Nokia mostra que nenhuma empresa é grande demais para fracassar. Uma marca que dominava o mundo, liderava o mercado e parecia impossível de ser derrotada, acabou perdendo tudo em poucos anos. Mas a Nokia não foi a única. Existem dezenas de gigantes que chegaram ao topo e depois viram seus impérios desmoronarem. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal Gigantes em Queda e ative as notificações, porque a próxima grande queda pode ser mais surpreendente do que você imagina.